Fala aí pessoal, beleza? Vamos começar então mais um vídeo, mais uma aula. Vocês estão vendo que eu estou com um convidado especial aqui hoje, né? Na verdade não é um convidado, é o meu bichinho. Ele tá aqui dentro porque lá fora no viveiro dele está muito quente, então tá batendo sol, o viveiro é de vidro, aquilo tá um calorão lá fora, então ele vai estar aqui dentro hoje com a gente gravando essa aula e eu espero que ele deixe a gente gravar essa aula, não é, Léo? Então pronto. Então hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que está muito em alta, um assunto bem polêmico, entre aspas, né? Que muita gente fala contra, muita gente fala a favor, muita gente fala, isso é bom, então vamos usar, isso não é bom, não vamos usar. E calma, calma, porque o que a gente está falando, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre peptídeos, né? Então é um assunto que está muito em alta, né? Tá todo mundo falando aí sobre peptídeos, diversos peptídeos aí, cada um responsável por uma coisa diferente. O GHKCU, que é aquele do vidrinho azul, né? Que é um peptídeo aí para o rejuvenescimento, a retratutida, que é um peptídeo aí usado no processo de emagrecimento. Então são vários peptídeos aí no mercado, várias coisas diferentes para várias situações diferentes, mas no geral o que a maioria aí não entende o que de fato são esses peptídeos e como que eles agem dentro do organismo, né? O que eles fazem lá dentro do organismo. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre peptídeo, entender como que ele funciona, como que ele, né, aquela famosa frase, onde vivem, como se reproduzem. É isso que a gente vai desvendar nessa aula aqui de hoje e adentrar um pouquinho adentro desse mundo para a gente poder entender de fato o que é um peptídeo antes da gente, né, ir buscar um peptídeo ou ir atrás de alguma coisa do tipo, ok? Então vamos começar aí, né, dividindo essa aula em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre os aminoácidos e na segunda parte, de fato, a gente fala sobre peptídeos e proteínas, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre aminoácidos. Por que é importante a gente entender sobre aminoácidos antes de falar sobre peptídeos? Porque os aminoácidos eles compõem os peptídeos. Então, aminoácidos eles são como se fossem os bloquinhos. Imagine aí, por exemplo, uma parede. A gente vai construir uma parede. Para a gente construir essa parede, deixar essa parede da altura que a gente quer, do tamanho, da largura que a gente quer, a gente precisa dos tijolos, certo? Aqui nos peptídeos é a mesma coisa, né? A gente precisa de algo para poder fazer essa ligação e deixar ali do tamanho desejado. Então, no caso aqui dos peptídeos, são necessários aminoácidos. Os aminoácidos eles vão formar, vão trabalhar como se fossem aí os tijolinhos dessa construção, ok? E visto disso, a gente pode diferenciar os aminoácidos aí em duas formas diferentes: os essenciais e os não essenciais. Vou dar uma dica aqui para você se lembrar disso nas provas, né? Do que são os essenciais e o que não é essencial. Então, assim, lembra aqui, essencial. Se é essencial, né? É essencial na minha alimentação. Se é essencial na minha alimentação, eu preciso buscar isso de uma fonte externa. E essa fonte externa vem dos alimentos consumidos por mim. Então, arroz, feijão, macarrão, ovo, carne, salada, frutas, verduras, isso tudo tem, né, contém aminoácidos que o nosso organismo precisa, ou seja, que o nosso organismo não produz. E se o organismo não produz, eles são essenciais na nossa alimentação. Então a palavra-chave para você diferenciar aqui, entender o que é uma coisa ou outra, está na alimentação. A palavrinha-chave aqui é alimentação. Se é essencial na minha alimentação, quer dizer que o meu corpo não produz. Por outro lado, se o meu corpo produz, ele é não essencial, ou seja, aquele aminoácido o meu organismo produz, então ele não é essencial na minha alimentação. Se ele não tiver na minha alimentação, o meu corpo vai produzir ele da mesma forma, diferente dos essenciais, o organismo ele não vai produzir, então é preciso buscar isso de fontes externas, ok? Então essa é a diferença aí entre os aminoácidos. A gente tem vários tipos de aminoácidos aí: histidina, leucina, isoleucina, vanila, valina, né? Metionina, enfim, vários tipos aí de aminoácidos, né?
E, inclusive, a gente tem aí, né, suplementos que são aí formados por aminoácidos que a gente acaba consumindo muitas das vezes no dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, aí o BCA, que é um suplemento usado muito aí pelo pessoal aí da musculação, que é um suplemento aí formado por aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, que é um aminoácido aí para recuperação muscular, ajuda naquela fadiga também muscular. Então, assim, esse suplemento, o BCA, ele é composto por 3 aminoácidos diferentes, leucina, isoleucina e valina, ok? Então, existem vários aí suplementos que são suplementos de aminoácidos. Então, entendeu? Dentro disso, sabendo disso, os aminoácidos, né, como que esses aminoácidos funcionam, como que eles, né, ali são formados. Então, lembre que aminoácidos, eles são um composto orgânico formado aí por um grupo amina, um grupo carboxila e um radical diferente, né? O que vai mudar aí entre eles, entre os aminoácidos, o que vai mudar aí entre a leucina e a isoleucina, é aquele radical que está ali, localizado ali na lateral desse composto, ok? Então, a gente tem um grupo amina, um grupo carboxila e um radical. E esse radical vai mudar conforme muda o aminoácido. Entendido até aqui, a gente já sabe então o que é um aminoácido, como que ele como que ele compõe, dizer como que ele se reproduz. A gente já entende como que o organismo produz esse aminoácido, como que a gente busca esses aminoácidos, como que eles se comportam dentro do corpo. Então a gente vai voltar aqui para o nosso foco da nossa aula, que são os peptídeos, ok? Então o que são esses peptídeos? Lembra ali daquele exemplo que a gente deu da parede? Então lembra que para a gente construir a parede, a gente vai precisar dos tijolos, né? Então os tijolos são os blocos de construção dessa parede, que a gente vai montando até ter a parede completa. Na questão dos peptídeos, né, a gente vai pegar essa parede e vamos dividir ela em 4 partes. Então cada parte dessa, cada quadrante, vamos colocar uma linha aí na vertical e uma na horizontal. Então a gente vai ter 4 partes. Cada parte dessa é um peptídeo diferente. Então o que é um peptídeo? O peptídeo são esses bloquinhos, né, unidos, só que num tamanhozinho menor, ok? Então a gente tem aí polipeptídeo, dipeptídeo. Então eles são classificados de acordo com o número, com a quantidade de bloquinhos que estão ali ligados uns aos outros. Então a gente tem peptídeos menores, tem peptídeos maiores. Lembrando que quando a gente passa de 50, de 50 aminoácidos unidos ali, né, a gente já tem uma proteína, ok? Então as proteínas também são um grupo aí de peptídeos, ou aí, ainda mais para ser mais profundo aí, são um grupo de aminoácidos unidos numa cadeia muito maior. Então, o que vai diferenciar um peptídeo de uma proteína é justamente a quantidade de aminoácidos ligados aí para formar essa cadeia peptídica, ok? Então, peptídeos são vários, a gente tem vários aí, como a gente viu, GHCU, retratutida, enfim, vários aí que a gente tem disponível no mercado. Então, cada peptídeo ele vai estar relacionado a uma determinada função ou alguma determinada atividade dentro ou fora da célula, tanto aí na construção de hormônios, na construção aí de ligações, terminações de ligações entre neurônios, enfim. São várias as funções dos aminoácidos e dos peptídeos dentro do organismo. Okay? Então, o que vai diferenciar um de outro, no que esse aqui vai atuar e no que aquele ali vai atuar, é o radical que está ali no grupo que está formando aquele aminoácido. Então, dependendo do radical ali, aquele determinado peptídeo vai atuar em uma área. Dependendo do outro radical, aquele outro peptídeo já vai atuar em uma outra área. Então, o que muda de um para o outro é justamente o radical que está ali inserido nos aminoácidos, ok? Espero ter ajudado aí com alguma coisa, principalmente nessa fase, para entender de fato o que é um peptídeo e como que ele funciona. E a gente se vê numa próxima aula que a gente vai falar aí
mais a fundo, principalmente sobre proteínas, ok? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.